Dia, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos provisão sobrenatural nessa semana a nós e a todos da nossa casa. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor libere favor sobre a nossa vida. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Apresentamos a Ti nossos desafios, apresentamos a Ti nossos compromissos e responsabilidades, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor derrame sobre a nossa vida mais do Teu favor, das Tuas bênçãos. Abençoe negócios, abençoe projetos, sonhos, que documentos sejam liberados. Oramos para que essa semana seja uma semana do derramar da bondade do Senhor em nosso caminho. Consagramos tudo a Ti, ó Deus, e pedimos sabedoria sobrenatural do Senhor. Livra-nos do mal. Que toda arma forjada contra nós e contra a nossa casa seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Desfazemos, Pai, toda obra de difamação, de mentira, de menção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária e também de inveja. E pedimos a Tua proteção, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti cada pessoa que está nesse propósito de oração, cada pessoa que está começando a sua semana. Te pedimos, dá-nos força. E que a Tua presença, Senhor, esteja conosco. Acima de tudo que te pedimos a Tua presença mais perto de nós. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Alegria estar aqui com você nesse começo de semana e também começando hoje mais um propósito de fé, um propósito de uma semana, orando por provisão especial do Senhor. Muita gente tem me pedido oração pelas finanças, me pedido oração para que Deus abra portas. Algumas pessoas precisam muito de um destravar nessa área e nós estaremos essa semana inteira orando para que Deus venha prover na sua vida. E nós entendemos que a provisão de Deus, ela não vem só em forma de recurso financeiro. A provisão de Deus vem de várias formas. Pode vir por meio de uma oportunidade, pode vir por meio de mais serviço, pode vir por meio de uma conexão, ou seja, Deus tem muitas formas de liberar as suas fontes de riqueza e de favor sobre a nossa vida. E claro, vamos também estar orando para nos fortalecer no Senhor, para que essa semana seja uma semana de grandes milagres. E eu quero começar aqui hoje com um testemunho bonito da Ludmila. E ela escreveu assim: participei da campanha em julho sobre injustiça e também para mulheres que queriam engravidar. Hoje estou com 3 meses de gestação e acompanhamos as orações todos os dias. Este é o nosso segundo testemunho através da oração. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo, Ludmila. Jesus Cristo tem o poder de curar, Ele tem o poder da vida. Ele tem o poder da vida. Glória ao nome de Jesus. E você que tem uma necessidade, sempre traga Jesus, sempre. Ele pode mudar realidades. Ele reescreve histórias. Ele faz tudo novo. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra e quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui e compartilha essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Tem muita gente que precisa, que está próximo de você e que precisa dessa palavra que vai ser liberada. Essa é uma palavra profética, essa é uma palavra de direção e essa é uma palavra de ânimo para você. Em 1 Coríntios 10:13 a Bíblia diz: mas Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, uma saída, para que a possam suportar. O processo faz parte da promessa.
É sobre isso que nós vamos falar. Não tem como você viver a promessa de Deus sem você passar por um processo. E o que essa palavra está dizendo é que Deus nunca vai permitir que você seja tentado ou que você passe por algumas coisas que você não pode suportar. Porque tem momentos da nossa vida que a gente pensa, eu não sei como é que eu vou aguentar isso. Bem, saiba que isso vai passar. E Deus também tem o poder de lhe dar uma saída. Mesmo que você hoje não veja uma saída aparente, confia no Senhor. A Bíblia diz que nenhuma tentação vai além do que nós podemos suportar. Então, se você está passando por algo difícil, é porque você vai conseguir passar por isso. Deus colocou em você uma força, Deus colocou em você um ânimo, Deus colocou em você estratégias, Deus deu inteligência para você poder vencer essa situação. Então você não está sozinho. Deus vai lhe ajudar. Deus vai lhe dar uma porta. E olha que interessante. A Bíblia diz aqui que Ele não permitirá que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. E com isso, providenciará um escape. Providenciará um escape, uma rota de fuga. Um meio de você se livrar desse problema financeiro, desse problema familiar, dessa difamação contra a sua vida. Deus proverá um escape. Deus proverá uma maneira. Você participou de exercício dentro de um hotel ou dentro de um prédio, de uma simulação de incêndio? Eu estava no Rio de Janeiro com toda a minha família e de repente, começou a tocar a sirene, era madrugada já, não me lembro que hora que era, mas acusou. Na verdade, ali não foi uma simulação, foi um erro que houve, mas que, enfim, colocou o prédio em polvorosa. E daí de madrugada a gente teve que deixar as malas e sair rápido de dentro do quarto de hotel. Os elevadores estavam trancados e a gente teve que descer, se não me engano, 9 andares. Tivemos que descer rapidamente porque as escadas era a rota de fuga. Os elevadores estavam desligados e era perigoso, a gente não sabia o que estava acontecendo. Bem, e depois de descer 9 andares de escada, nós conseguimos chegar até o hall de entrada do hotel e saímos para fora e fomos evacuados. Eu creio que em situações de emergência, Deus sempre provê um escape para nós. Deus sempre provê uma maneira de nós sairmos daquela situação. Então, eu quero trazer algumas considerações sobre o processo e a promessa. O processo me capacita para viver a plenitude do propósito. Toda pessoa que quer viver o que Deus tem para ela, precisa viver com intensidade o processo. O processo é o trabalhar de Deus em nós. É quando Deus trabalha em nós a fé. É quando Deus trabalha em nós a dependência. É quando Deus trabalha em nós até mesmo aquelas coisas que precisam ser tiradas. Somos como um vaso nas mãos do oleiro. Temos imperfeições, temos limites, temos erros, somos cheios de erros. E o oleiro, ele está sempre trabalhando, processando a nossa vida. E não adianta você, dizer eu vou desistir do processo, porque se você desistir do processo, você não vive a promessa. Todos nós somos processados por Deus. Deus trabalha em nós, tirando de nós aquilo que não veio dele, aquilo que não é dele para a nossa vida. Se não nos prepararmos para a plenitude do propósito, nós ficaremos apenas às portas do destino. Deus tem grandes coisas para nós, mas se a gente não se prepara no processo,
Quando chegar a hora de Deus te exaltar, quando chegar a hora de Deus fazer coisas grandes na sua vida, você não estará preparado para viver aquilo. Eu posso dizer com todas as letras para você, foi necessário eu passar por muitas coisas na minha vida. Foi necessário eu ter sido traído várias vezes, foi necessário eu ter, apenas o suficiente para pagar as contas. Foi necessário algumas pressões de ordem familiar, pressões de ordem financeira, pressões com pessoas, pressões dentro da igreja, pressões em reformas que eu entrei e que depois eu não sabia como que eu ia sair daquelas reformas. Eu já reformei tanto prédio na vida. Enfim, tudo isso forjou em mim, eu posso dizer, me preparou para os desafios que eu enfrento hoje. Então, se você não suporta o processo, se você não se deixa ser trabalhado por Deus, ensinado pelo Espírito Santo, ensinado no seu dia a dia por Deus, você não vive o que Ele tem para a sua vida. Então, Deus dá as oportunidades. E uma das coisas que eu entendo, Deus nunca falha em uma promessa, mas nós podemos falhar no nosso preparo para a promessa. Porque Deus vai apresentar a nós as oportunidades. Ele vai nos colocar diante de pessoas que a gente nunca imaginou que estaria. Mas você precisa estar preparado para essa conversa. Você precisa estar preparado para se sentar com alguém e negociar. Você precisa estar preparado para poder ceder e ser maduro para resolver as pendências. Então eu creio muito que muitas pessoas não entram no seu destino porque não aceitaram viver o processo durante a promessa de Deus. Se não estivermos preparados, perderemos o time de Deus. Você vai desfrutar do propósito que aceitou. Então, quando não desfrutamos do propósito que aceitamos, nós acabamos, saindo antes do processo. E aí vem, os equívocos, aí vem a impaciência, aí vem querer fazer as coisas por conta própria. Mas quando você aprende a desfrutar o processo, a entender, não, Deus está me moendo aqui, alguma coisa eu preciso mudar, alguma coisa Deus quer que eu trabalhe, talvez eu preciso me arrepender de um comportamento errado, eu preciso ser menos orgulhoso, render o meu orgulho a Deus, eu preciso ser mais humilde, eu preciso aprender a falar com as pessoas, porque Deus, Ele vai te afinar para o propósito, Ele vai lhe capacitar para você viver o que Ele tem para a sua vida. A pressão, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é um privilégio. Algumas pessoas dariam tudo para estar no seu lugar. Então, eu vejo que a pressão, ela é fundamental. Pega um jogador de futebol que está num grande time e que fica 3, 4 jogos no banco, porque ele está sendo processado, ele está sendo trabalhado. E um detalhe, ele já passou por vários níveis dentro do propósito dele, mas agora ele precisa ter paciência, ele precisa administrar a situação, ele precisa ter uma boa cabeça para entender que ele já está à frente de muita gente. No entanto, essa pressão que ele está sofrendo é porque ele já está num lugar que talvez outros gostariam de estar ali, mas que não estão. Então ele precisa colocar a cabeça no lugar, ele precisa dar o máximo dele, porque as oportunidades virão. Então, a pressão que hoje quem está vencendo ou quem está num ponto de viver um grande romper, uma grande virada na sua vida, essa pressão é um privilégio. Ela não é má como você está pensando. Na verdade, você já venceu vários processos.
Você está já numa situação, você já está num lugar que foi Deus que te colocou. Então não reclame da pressão, porque a pressão é um privilégio. Só de você estar no banco de reserva, já é uma vitória, já é um milagre. E as oportunidades virão. Continue fazendo o que é certo, continue honrando a Deus, porque Deus vai te abençoar. Então a pressão é um privilégio. Olha para José. Quanta pressão José sofreu durante a vida dele. E muitos gostariam de estar no lugar de José governando o Egito mais tarde. No entanto, José aprendeu a abraçar o processo, a não reclamar, a não viver murmurando, a não viver dizendo a todo momento que vai largar a Deus. Ei, é no processo que você tem que aumentar a sua intimidade com Deus. A proporcionalidade da pressão que você sofre também é o tamanho da promessa que você vai viver. Então isso significa uma coisa: muita pressão, muita promessa. Grandes inimigos, grandes promessas. Você já viu que Davi, o primeiro desafio, a primeira pressão que Davi enfrentou foi quando ele cuidava das ovelhas do pai. Que daí veio um leão e veio um urso para arrebatar as ovelhas, e Davi defendeu as ovelhas, matou o urso, matou o leão. Agora, entenda isso. O maior desafio de Davi quando ele estava no reino animal, cuidando dos animais, o maior desafio de Davi foi um leão, foi um urso. Mas depois, quando Davi, ele foi ungido para ser rei, ele começou a ter outros inimigos daí no reino dos homens. E daí teve que vencer, ele teve que vencer um Golias, ele teve que vencer exércitos, e teve que vencer um rei louco e invejoso que queria a todo momento derrubá-lo. Ou seja, nas fases da vida que nós enfrentamos, nós temos que aprender a identificar os nossos inimigos. Tem inimigos em uma ponta, em outra ponta você vai ter outros inimigos, você vai ter outros desafios, novos desafios. É a proporcionalidade do seu propósito. Então, hoje você tem outros inimigos e você vai ter que aprender, sabe, a lidar com eles, com sabedoria, debaixo do poder de Deus. E tudo isso é o processo de Deus na sua vida. A pressão faz muita gente perder as estribeiras. Quando as pessoas estão pressionadas, elas acabam errando. Quando as pessoas estão debaixo de pressão forte, acabam pecando, acabam se irando com facilidade, acabam desistindo no meio do caminho. E se você não discernir que essa pressão, ela está vindo para você desistir, ela está vindo para você se precipitar, você não vai para a próxima fase. Na vida, nós vamos passar por várias fases, até chegar num lugar de cumprimento pleno da promessa de Deus. Jesus, na tempestade, olha que tremendo, eu gosto muito da passagem que Jesus estava no meio da tempestade, estava dormindo e os seus discípulos estavam apavorados, mesmo sendo muitos deles ali sendo experientes pescadores. E naquela passagem, onde o mar estava revolto, onde o vento estava muito forte e que eles estavam desesperando pela própria vida, Jesus estava dormindo e estava em paz. Sabe por quê? Porque Jesus acreditava no que Deus havia dito sobre ele. E a promessa sobre Jesus é que ele iria morrer na cruz. Ele não iria morrer dentro de um barco, ele não iria morrer afogado, ele não iria morrer pela força do vento. Quando você conhece o seu destino, é por isso que nós temos que conhecer o que Deus tem para nós. Precisamos conhecer as promessas de Deus. Nós não tememos mal algum. E essa é a palavra que você tem que guardar no seu coração. Deus falou para mim que eu vou viver tal coisa, então eu vou descansar no Senhor. Porque se Ele disse que eu vou viver tal coisa, eu vou viver, e esse problema não vai me derrotar, porque quem me prometeu é fiel para cumprir. Você tem que conhecer o seu destino, e então você não vai temer algumas coisas. Aguenta o processo, porque a promessa
é linda. Em nome de Jesus. Recebe essa palavra? Escreve aqui nos comentários, aguenta o processo, porque a promessa é linda. Eu quero liberar uma palavra sobre uma mulher chamada Lucineide. Lucineide, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra sobre uma pessoa que faz aniversário no mês de julho. Ela é de 67 e ela está me ouvindo nesse momento. Deus te visita, te capacita para esse momento que você está passando. E não te desespera, porque quem te prometeu é fiel para guardar a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra para Oneide. Oneide, Deus te visita agora, Oneide. E todo ataque do diabo contra a tua vida está sendo quebrado em nome de Jesus Cristo. Aguenta a pressão, porque Deus está contigo e vai te levar à vitória em nome de Jesus. Também quero liberar a palavra sobre a Miriam. Miriam, o Senhor tira do teu caminho cobras e lagartos, pessoas que o inimigo colocou e pessoas que não têm limites, pessoas que são aproveitadoras. Seja prudente, porque o Senhor tem promessa para ti e para os teus filhos, e grande promessa para a tua casa. Em nome de Jesus, você é uma intercessora. Deus tem te levantado como uma intercessora. Receba a força do alto, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu quero declarar o Salmo 91 e quero pedir a você que você esteja orando por nós. Essa semana eu tenho o tour profético. O que é o tour profético? É uma semeadura que nós estamos fazendo em cidades do Rio Grande do Sul. Essa semana eu estarei em 3 cidades. Na sexta-feira eu estarei em Farroupilha. Sábado eu estarei em Caxias do Sul. E domingo eu encerro o tour profético em Novo Hamburgo. Estarei nesses 3 lugares, no Rio Grande do Sul, e creio que vai ser uma grande bênção, liberando palavra profética, falando do amor de Jesus e trazendo, sabe, esse ambiente de que Deus fala, ensinando as pessoas a ouvir a Deus. E eu creio que vai ser maravilhoso. Um detalhe, os 3 lugares que eu estarei, a entrada é gratuita, certo? Tudo está sendo bancado pelo nosso ministério e é com muito prazer que eu estarei junto com vocês. E datas e endereços está lá no meu site. Acredito que as vagas estão quase, aliás, já estão encerradas, mas de repente você pode entrar em contato com os responsáveis e colocar o seu nome numa lista de espera, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Se você ainda não adquiriu nossos livros devocionais, são incríveis, vão te abençoar tremendamente. Uma palavra para cada dia, vai enriquecer a tua manhã, mas não esqueça, primeiro leia a sua Bíblia e depois pegue os devocionais. Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E a segunda coisa é que hoje tem Academia Kingdom. Você que é meu aluno na academia, hoje às 9h45 nós estaremos juntos, um tempo de aprendizado e depois um tempo de conselho, certo? Então você que é meu aluno na academia, 9h45 estarei ao vivo hoje, certo? E se você não é ainda aluno da academia, aqui na descrição do vídeo tem o link da academia ou vai direto no meu site que ali também tem o link da academia, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás a recompensa dos ímpios? Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Quero pedir a você que está aí me ouvindo, que você compartilhe essa oração. Partilhe o pão agora, porque você está sendo abençoado. Então aí manda para parentes, para amigos, para colegas de trabalho. Mande essa oração para alguém, mande para um colega de faculdade. Compartilhe essa oração. Tem alguém que precisa de uma provisão especial também. E essa semana, durante os 7 dias, nós estaremos nesse propósito. Estaremos nesse propósito orando por provisão de Deus. Lembrando que a provisão de Deus não é só financeira, certo? Tem outras provisões que Deus pode usar para te abençoar, em nome de Jesus. Já pensou numa provisão de oportunidade? Já pensou nisso? De Deus lhe dar uma oportunidade para mudar a realidade que você está vivendo? Uma reunião? Deus pode prover uma reunião diferente para você. Deus pode, de alguma maneira, prover um recurso especial, lhe conectando a alguém. Ele é Deus para mudar a tua história. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama da tua graça, derrama do teu favor sobre a vida de cada pessoa que está agora nesse propósito de oração. Tu és Jeová Jirê, o Deus da providência, o Deus que provê, o Deus que traz o recurso na hora certa, o Deus que abre os céus, o Deus que tem o poder de multiplicar aquilo que está nas nossas mãos. Te damos graças, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E é na autoridade do nome de Jesus que eu oro por uma provisão especial nessa vida, uma provisão especial nessa casa. No nome de Jesus, eu oro para que recursos sejam liberados de todos os tipos, sobre a tua vida e no teu caminho. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, nós nos rendemos a Ti, Tu és o nosso pastor, guia a nossa vida. E que toda enfermidade agora, todo tipo de infecção, inflamação, câncer, dores, renda-se no poderoso nome de Jesus Cristo. Que você receba a vitória, que o toque de Deus seja sobre ti, que mal nenhum tenha poder sobre a tua vida e que nada falte sobre ti e sobre a tua semana. Em o nome de Jesus Cristo, liberamos essa palavra. Deus proverá. Deus proverá sobre ti, Deus proverá sobre tua casa, Deus proverá sobre tua empresa, no nome de Jesus. Entregamos a ti, Senhor, nossa vida e família e pedimos teu cuidado, tua proteção, tua segurança e que tua presença esteja na nossa vida. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebeu essa palavra, essa oração, compartilhe agora com o maior número de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais tarde. De Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus sobre ti e sobre toda a tua casa, que não há falta, que não há perdas,
que o ladrão não entra. Declaramos em nome de Jesus Cristo, provisão do Senhor, um acréscimo, uma intervenção divina sobre tuas finanças, que se cumpra sobre a tua vida as bênçãos dos Salmos 23, as bênçãos de Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Eu libero uma palavra sobre a tua casa, faço essa declaração profética. Haverá suprimento de cada uma das tuas necessidades. Haverá provisão especial, haverá milagres, haverá a mão do Senhor agindo em teu favor, te abençoando, destruindo toda maldade contra ti, toda inveja contra a tua vida, tudo aquilo que é errado. O Senhor vai à tua frente, o Senhor está na tua retaguarda, o Senhor está à tua direita e o Senhor está à tua esquerda. Como está escrito no Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu Deus, que uma unção poderosa venha sobre essa pessoa, que o jugo seja quebrado, o jugo seja desfeito, que essa casa seja um lugar de gente feliz, seja um lugar de ânimo, de vida, de paz abundante, de crescimento, grande crescimento, de multiplicação no nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, ó amado Deus, acampa teus anjos ao redor dessa casa. Guarda, livra, abençoa, Pai, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, entregando o dia de hoje a Ti, para que esse dia seja um dia de milagres, para que o dia de hoje seja um dia de resposta, para que o dia de hoje seja um dia que venhamos caminhar sobre os céus abertos. Tira toda a ansiedade, Pai, toda a angústia, toda a aflição, tudo aquilo que aperta o peito. Tira, Pai, e traga vida a essa pessoa, traga vida a essa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti e a todos da tua casa. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu lar. Eu quero liberar uma palavra para Josiele. E o Senhor manda dizer para você, Josiele, que o Deus que não desampara está agora com as mãos sobre a tua vida. Por isso, o Senhor me mostrou como se houvesse vários nós. E eu creio e quero liberar uma palavra que todo nó na tua vida, toda coisa que está amarrada, toda coisa que está travada, que seja desatada agora, no nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para o Vilmar, ou a esposa do Vilmar que está aí me ouvindo. Essa palavra é para a casa de vocês, no nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que vocês estavam se defendendo e não estavam conseguindo vencer, não se preocupe, o Senhor Deus está tomando a frente dessa batalha e as coisas vão mudar. Vilmar, em nome de Jesus, receba essa palavra, no nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa que acordou também com muita queimação e azia no seu estômago, está me ouvindo nesse momento. Eu quero liberar uma palavra de saúde. Jesus Cristo cura, coloque a sua fé nele e eu declaro saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa também de sobrenome Hermes, ou é nome ou é sobrenome, Hermes. Deus visita vocês, Deus visita a casa de vocês, o caminho de vocês, no nome de Jesus Cristo. E não se preocupe, aquele que te guarda não dorme. O Senhor é sustentador, e Filipenses 4,19 também é para a tua vida. Deus vai suprir, Deus vai prover, em nome de Jesus Cristo. Deus vai cuidar de vocês. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra do céu com você, uma palavra profética. Antes disso, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus, da Vânia, que acompanha nossas orações aqui, e ela escreveu assim: sou do Rio Grande do Sul e tenho muitos testemunhos, mas hoje tive sucesso numa venda que vai me ajudar muito. Assisto suas orações sempre, tenho muita fé e Jesus me protege muito. O Senhor pregou que fôssemos atrás de algo que ajudasse no orçamento. E uma pessoa chegou dizendo que eu seria ótima corretora, então fui atrás. Graças ao Senhor, minha vida mudou muito e sempre compartilho, assim como fizeram comigo. Que o Senhor e sua família sejam sempre abençoados por Deus. Glória a Deus, Vânia. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor.
Você pegou uma estratégia de Deus e foi atrás, é assim mesmo. É exatamente assim que tem que funcionar. Você pega uma estratégia de Deus e você faz aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está falando. Fico feliz do Senhor ter aberto as portas na tua vida, viu? A mensagem que o Senhor me deu hoje é: escute as vozes de alerta, as notificações do céu. Eu creio que na nossa vida, Deus nos notifica, somos notificados. Isso significa que Deus nos avisa antes de algo acontecer. Mas perdemos muito das direções de Deus porque estamos tão ocupados, lidando com tantos problemas e dando ouvido a tanta coisa, e nos esquecemos de ouvir o céu. Acordamos pela manhã com o nosso celular cheio de notificações, às vezes são 10 notificações, 100 notificações, às vezes mais, e a primeira coisa que você faz é ver as notificações que estão no seu celular. Mas e as notificações do céu? Você tem prestado atenção nas notificações de Deus, em que Deus tem falado contigo? Porque vemos pessoas que querem sucesso, mas não querem ouvir a Deus. Querem viver o seu propósito, mas não querem ouvir a Deus. Em Atos capítulo 27, olha essa passagem comigo aqui, verso 10 e 11, olha o que Paulo disse. Olha o que Paulo disse para esses homens antes de iniciarem uma viagem. Porque é assim que Deus faz. Deus avisa para a gente antes de algo começar. E quando você ignora, você perde aquela notificação do céu. Atos 27, 10 e 11. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. O centurião era responsável pelos presos daquele navio. Talvez ele não conhecesse bem quem era Paulo. Ele não entendia que Paulo era um apóstolo do Senhor, era um profeta do Senhor, era um homem de Deus. E Paulo disse para eles antes de começar a viagem: gente, Deus falou comigo. Nós vamos ter problema na viagem. Deus falou comigo. A coisa vai ficar feia no percurso. E a Bíblia diz que o centurião deu ouvidos ao capitão, deu ouvidos a todo mundo, menos ao homem de Deus que estava dentro do navio. A Bíblia diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Deus pode estar usando alguém para nos alertar. Os alertas de Deus vêm, eles vêm, o Senhor está sempre chamando a nossa atenção e está dizendo: cuidado por aqui, vai acontecer isso, tenha prudência, lida com isso, resolve isso agora. E se nós não entendermos as notificações do céu, nós podemos nos perder na caminhada. Eu sou muito radical, literalmente, quando Deus fala algo comigo. Sou radical naquilo. Se tiver que vender, vendo. Se tiver que comprar, compro. Se tiver que desfazer algo, eu desfaço. Sou radical, literalmente. Aprendi a ser radical quando recebo uma notificação do céu. Quando Deus me mostra que algo não está bem. Para as pessoas que não estão acostumadas comigo, pode ser uma loucura. Mas eu aprendi a ouvir a Deus. Eu aprendi a ser radical quando Deus fala. E eu quero dizer uma coisa para você: Paulo avisou esses homens. Paulo deu a notificação, mas eles ignoraram. Quase morreram na tempestade se não fosse a misericórdia de Deus e Paulo orar por eles. Foi isso que aconteceu. Então tem gente que prefere escutar muitas vezes, sabe? A, B, C, ouve todo mundo,
menos o homem de Deus, menos a notificação do céu, menos o que o Espírito Santo está falando lá no interior dele. Então, pessoas que se movem assim, não são pessoas, sabe, que Deus pode confiar os seus segredos a essas pessoas. Podem ser boas pessoas, podem ser gente que vai para o céu, que vai morar com Jesus, mas quando você deixa de ouvir a Deus, de receber uma notificação do céu, você perde muito, porque você está destruindo um propósito de Deus, uma mensagem, um alerta, um aviso do Senhor. Em 14 de abril de 1912, começaram a receber no Titanic notificações diferentes de que havia um problema. 7 notificações foram registradas, dizendo que havia grandes icebergs no curso do navio. Mas sabe qual que era o discurso? O discurso de quem construiu? O discurso dos donos, dos sócios? O discurso era só um: esse navio nem Deus afunda. Esse navio, ele é inquebrável. Esse navio aqui está protegido de qualquer intempérie. Essa era a conversa. Mas o navio recebeu 7 notificações de que havia icebergs no caminho. Eles confiaram tanto na estrutura do navio, confiaram tanto no que o homem construiu, que houve uma das maiores tragédias da história da humanidade. Quando Deus nos dá um alerta, quando Deus fala algo conosco, nós precisamos dar atenção. São as notificações, são os avisos divinos, que podem vir por meio de sonhos, que pode vir por meio de um profeta, que pode vir por meio de uma revelação do Espírito, que pode vir por meio de uma inquietação, ou até mesmo as circunstâncias que você está rodeado, elas falam. Eu aprendi a discernir até as circunstâncias que estão ao meu redor. Eu aprendi a discernir até as circunstâncias, até aquilo que está ao meu redor, eu aprendi a dar ouvidos. Porque o Espírito Santo fala conosco e nós precisamos ouvi-lo. José, esposo de Maria, que foi incumbido de ser um guardião na vida de Jesus, meu Senhor, teu Senhor, nosso Salvador. Ele recebeu em sonho uma notificação do céu, que ele deveria pegar Maria e Jesus e ir para o Egito, porque Herodes iria vir atrás da criança. José, então, eu fico imaginando, e pega a panela, e pega a roupa, e pega dinheiro, e organiza as coisas, e vai de mudança para o Egito. Um homem que ouvia Deus. Deus escolheu as pessoas perfeitas para estarem cuidando de Jesus. Eu não digo que elas eram perfeitas em si, que não tinham erros, mas estou falando pessoas que eram apropriadas para a missão. É isso. E José era alguém que ouvia Deus. É por isso que Deus o colocou nessa missão. E Maria, então nem se fala. Ela foi obediente, ela venceu o preconceito, ela venceu, sabe, o que poderiam pensar dela, ela foi corajosa, ela aceitou a missão e ela cuidou do propósito de Deus aqui nessa terra. Então eu vejo que homens que ouvem a Deus, homens que conseguem identificar as notificações do céu, eles têm livramento de Deus, eles são protegidos por Deus, e eles podem abençoar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Temos 3 problemas para lidar relacionados às notificações do céu. Anestesia digital, ou seja, ficamos tanto no celular e ficamos tão pouco conectados com Deus. Anestesia digital. O segundo problema que nós temos é ruído constante. São tantas vozes, é tanta gente falando, é tantas pessoas dizendo, vai por aqui, vai por ali, anda aqui, faz esse jeito aqui dá certo, já testei. É ruído da família, é ruído dos amigos, é ruído, sabe, das crises que assolam o mundo,
é tanto ruído, é tanto medo, sabe? É tanta coisa que vem contra você e você fica assim, perdido nisso, no meio desses ruídos que o mundo está. E a terceira coisa que impede muitos de ouvirem a notificação do céu é o zero expectativa. Eles não estão aguardando que Deus fale com eles. Eles não estão aguardando que o Senhor revele algo, que o Senhor dê um livramento a eles. Mas existem 3 coisas que precisamos fazer para não perder as notificações do céu. A primeira delas é a antecipação. Saber que Deus sempre nos antecipa algo de acontecer. Quando Paulo disse ao capitão, ao centurião, que a viagem iria ser perigosa, foi no início da viagem. Eles nem haviam ainda se movimentado. Então, isso poderia ter sido evitado. Antecipação. Nós não temos trabalhado com antecipação. Na verdade, estamos sempre em atraso quando Deus fala. A antecipação ela é necessária para você vencer qualquer tipo de infortúnio no seu caminho. Então, seja o tipo de pessoa prudente, seja o tipo de pessoa que pare para orar quando Deus fala algo com você. A segunda coisa é a expectativa, como eu falei, tem que ter expectativa. Eu acordei hoje com expectativa de quê? De que Deus fale comigo, de que Deus me dê novas instruções, de que Deus me guie. Passamos por coisas aqui nessa terra. E se não é a voz de Deus nos atualizando a cada dia, nós podemos muito bem nos perder ao longo, dessa jornada. E a terceira coisa é emoções corretas. Porque quando suas emoções não estão bem, quando você está desequilibrado, você não consegue ter emoções corretas para ter a leitura com calma do que Deus está fazendo. Agora, muitas vezes Deus vai agitar o teu espírito, porque Deus quer que você resolva coisas que estão erradas. E as tuas emoções, elas precisam ser, eu posso dizer, bem afinadas pelo céu, para você compreender o que é revelação e o que é sentimento, para você compreender o que é a voz do Espírito Santo e o que é dúvida, medo, insegurança em você. Tem emoções que vêm a nós que dizem assim, saia fora agora disso. Mas às vezes não é a voz de Deus, é a sua vontade, de não ter uma responsabilidade, de não querer algo que foi de alguma maneira colocado diante de você e você não quer aquilo para a sua vida. Então as tuas emoções, elas bagunçam muitas vezes as notificações do céu. Mas quando a voz de Deus prevalece em nós, nossas emoções se acalmam e vem sobre nós um tempo novo, um tempo de Deus para as nossas vidas. Eu deixo essa palavra ao teu espírito, ao teu coração. Espero que você dê ouvidos às notificações do Senhor, ao que o Espírito Santo vai falar e revelar a você. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar agora o Salmo 91 e quero pedir a cada um de vocês que compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor está agindo aqui. Hoje eu terei mesa de conselhos às 9h45 ao vivo na academia aqui no Global. O que é a mesa de conselhos? É um tempo que eu tiro com os meus alunos da academia só para responder eles, tirar dúvidas, dar direções, ouvir eles. E se você quer se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius07.com.br. Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu creio que Deus fala conosco através dos sonhos. É uma das maneiras que Deus usa, certo? Lembrando que nenhum sonho pode ir contra a palavra de Deus, contra o que está escrito na palavra. Esse livro aqui vai ajudar você muito a entender como que Deus fala. Você pode ir lá no meu site www.vinicius07.com.br. Eu também sou autor desses devocionais aqui que já estão em todo o Brasil. Café com Jesus 2, Café com Jesus 1. Os dois juntos são mais de 700 orações.
são devocionais, só que não são devocionais, por exemplo, de segunda, de terça, de quarta, não. Você pode ler 1, 2, 3, 4 devocionais por dia, certo? Tem gente que já terminou meus devocionais e você vai ser muito abençoado. Tem versículos da palavra de Deus, orações, direções e um espaço sempre para você fazer uma oração. Amém? Você pode adquirir nossos devocionais para ter um dia diferente, para fazer a sua leitura antes de dormir, lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Domingo agora eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu estarei no culto das 9h30 da manhã ministrando, vou transmitir ao vivo e vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Domingo teremos 2 reuniões, 9h30 e 20 horas. Eu estarei das 9h30. Vai ser uma grande bênção. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Já compartilhou aí? Em alguns celulares tem o botão compartilhar, em outros tem a setinha e outros tem só um pontinho em cima assim, daí você clica e bota para compartilhar. Não deixa de compartilhar, querido. Alguém vai ser abençoado através de você. Comece o dia semeando uma oração na vida de alguém. Amém? Diz assim o Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer agora aquela declaração profética, certo? Nós vamos fazer aquela declaração profética que nós estamos fazendo aqui todos os dias. E eu quero pedir a você que está aqui, que você levante uma das mãos se você pode, a menos que você esteja viajando, que daí você não levanta nenhuma mão, se você estiver dirigindo. Mas aqueles que podem, levante uma das mãos. Amém? Eu quero declarar essa palavra profética sobre a tua vida. Decretamos no nome de Jesus Cristo que nenhuma arma forjada contra ti e contra a tua casa irá prevalecer. Toda arma de acusação ou acusação injusta deve se curvar ao nome de Jesus. Hoje declaramos que você é capaz de vestir toda a armadura de Deus para que permaneça firme contra as obras do maligno e supere cada palavra de juízo. Dizemos que qualquer palavra ou boato injustamente dito contra você desmoronará e fracassará. Nós amarramos todo ataque demoníaco contra seu caráter em nome de Jesus. Você e sua família não serão dominados por perdas, diminuições ou retrocessos, por coisas ditas que não são verdade. Declaramos que toda mentira perpetrada pelas forças das trevas é exposta e silenciada, que sua mente fique clara dos sussurros do inimigo. Declaramos que sua vitória e liberdade se manifestam rapidamente em nome de Jesus. E declaramos Isaías 54:17, nenhuma arma formada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e sua justiça de mim, diz o Senhor. Vamos orar, permita-me orar por você. Pai santo e justo, poderoso, Senhor, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a tua voz e para receber as tuas instruções. No nome de Jesus, nós declaramos que nenhuma arma forjada contra essa pessoa, nenhuma arma formada
prosperará contra ela no caminho dela. Dá vitória a ela, Pai, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que essa pessoa seja visitada pelo Altíssimo. Eu oro para que essa casa seja visitada pela glória de Deus. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Que todo câncer, que toda alergia, que toda inflamação, que todo ataque do inimigo seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Que haja vitória na tua vida. Que o toque do Altíssimo venha sobre ti. E nós declaramos vida de Deus. Vida de Deus tocando em você, vida de Deus tocando na tua casa, vida de Deus movendo as coisas em teu favor. Que todo laço do inimigo contra teus filhos, contra teu casamento, contra a tua vida sentimental, perca força, seja desfeita no nome de Jesus. Dá vitória para essa pessoa, Pai, que a inveja caia por terra, e declaramos um tempo de milagres, um tempo de ouvir a Deus, um tempo de novidade, um tempo de rompimento, um tempo de avanço. No nome poderoso de Jesus, eu te abençoo, e que toda a cadeia espiritual, todo jugo maligno seja quebrado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus. Invocamos Jesus aqui nessa manhã e pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. 9 da manhã vou estar aqui com você. 9h45 vou estar na academia e 18 horas estaremos juntos aqui em oração. Deus te abençoe, paz, prosperidade e avanço de Deus sobre ti.